hoje a gente tem dois assuntos para a gente falar aqui. O primeiro é em relação à pesquisa do Diese, que ela mostra como que se deu as negociações salariais aí no mês de maio, né? E mais de 50% dos brasileiros que tiveram negociações salariais nesse mês tiveram perda salarial real. O que significa isso? Eles tiveram reajuste abaixo da inflação. Então, você tem aí uma grande parcela da população brasileira, mais uma vez, sofrendo com a inflação e não conseguindo nem recompor a inflação que isso está gerando aí no país. Então, esse é o primeiro tópico e depois aí eu passar para vocês falarem um pouquinho. A gente tem ainda um pouquinho para falar das diretrizes do PT, né, do plano econômico do PT, que foi divulgado essa semana também. Pois é, né, nas diretrizes do programa, o que a gente tem ali é taxativo, né? Vamos revogar o teto de gastos. André, comenta para a gente, por favor. Sim, isso é uma parte muito importante, né? Tá taxativo, vamos revogar o teto de gastos, e é um plano que eu achei muito interessante, porque ele coloca muito a questão da sustentabilidade, a questão com preocupação ambiental, fala sobre desenvolvimento sustentável. Então, essa parte aí de você tentar preservar o meio ambiente, ou seja, crescer tentando preservar o meio ambiente, muito importante. Coloca o papel do Estado como indutor do crescimento econômico também. Coloca também a soberania e segurança energética, que está aí um claro recado em relação à Petrobras e Eletrobras também, que não vai se deixar no governo Lula, pelo menos, privatizar ou tentar alguma coisa do gênero com a Petrobras. Então, tem muitos pontos interessantes aí dentro do governo Lula, né? E você tem uma coisa importante que é para se dizer, são diretrizes, né? Não é o plano. Até hoje, o professor Lacerda mandou lá no grupo lá que a gente faz parte dos economistas pela democracia. Ele falou lá que já foi recebido mais de 2.000 propostas para serem avaliadas e entrarem de fato no plano definitivo que você tem aí, que vai ser o plano final do governo Lula aí, que vai ser quando for lançado para a campanha mesmo. Ô André, mas essa questão do teto de gastos, digamos que ela na prática, assim, é a grande medida, né? Ela é a grande mudança, né? Em direção de pensamento econômico de governo, né? Sim, é muito importante, porque o teto de gastos, eu lembro quando você teve a discussão do teto de gastos, eu era professor de faculdade federal na época, a gente fez greve, eu fui para a rua reclamar, justamente porque a gente já sabia o que era o grande problema, né? Você ia criar um conflito entre o orçamento brasileiro. Então, é impossível você ter certos cortes de gastos, mesmo você falando que isso vai crescer mediante a inflação, e você você vai ter que obrigatoriamente reduzir alguns orçamentos importantes, como de saúde e educação. Então, você teve, desde que começou esse teste de gastos, a saúde e a educação tiveram seus orçamentos reduzidos constantemente, porque você não podia aumentar o gasto acima da inflação, a não ser o gasto financeiro, que está fora do teto de gastos, vamos lembrar disso, né? Isso daí é grande sacanagem do teto de gastos, e uma hora isso ia explodir. Era claro que isso daí não era sustentável nem no médio prazo, né? Não estou falando nem no longo, no médio prazo já não era sustentável. Estourou, e agora tem que revogar, porque sem isso não tem como você fazer um mínimo governo possível. Mesmo que os grandes jornais, os grandes analistas do mercado falem que é uma vaca sagrada, é um totem de ouro aí, não, mas a gente tem que revogar esse teto de gastos, porque sem isso a gente não tem como realizar um governo econômico inclusivo, que reduza as desigualdades sociais, que melhore a questão do emprego, e não vai gerar inflação. É mentira isso. Revogar o teto de gastos não vai gerar inflação, não vai gerar risco fiscal para o Brasil. Vamos deixar isso bem claro, um mantra. Não vai gerar risco fiscal. Certo, Fico? Perfeito. Não, porque tentam vender assim, que caindo o teto de gastos, vai ser aquela gastança desesperada e irresponsável. É o que a grande mídia tenta pregar isso, né, André, o tempo inteiro aqui. Caiu o teto de gasto, adeus, vão esculhambar com as finanças e tal. Não é bem por aí, né, cara? Não é nada por aí, Chico, porque outras regras fiscais, você tem a lei de responsabilidade fiscal, que ainda continua, você tem a regra de ouro também, que é uma outra lei fiscal. Então, o teto de gastos não é a única lei fiscal, não é uma carta branca para você gastar à vontade. Você tem que definir na LDO e tudo mais. Até o próprio plano fala, fazer uma nova regra fiscal. Então, não está nem falando assim que vai ser o Deus dará. Ainda está tentando, uma sinalização clara para o mercado, está tentando mostrar que você vai ter, então, uma certa responsabilidade fiscal, né?
E a gente tem que lembrar, né? Tem aquela grande mentira que fala o PT faliu o Brasil, né? Mas que nem o próprio professor Guilherme Mello, que está no plano de governo também, falou, né? E mostrou em gráficos importantes. Nunca existiu situação fiscal tão boa quanto durante o governo do PT, o governo Lula. Então, é bem importante a gente falar isso, né? O PT não faliu o Brasil, o PT deu o governo com maior responsabilidade fiscal que já teve no Brasil. E mesmo assim, gastando e fazendo indução econômica. Então, isso é muito importante. Então, para eliminar algumas fake news que são colocadas como análises ponderadas dos grandes economistas de mercado, né? Então, a gente tem que sempre lembrar isso.